Muito bem, Thaís Bilenque. Você pode contar pra gente o que você apurou sobre exatamente o que aconteceu nessa noite de quarta-feira em Brasília? Qual que foi a cronologia dos fatos? Sim, Toledo, em um dos grupos de repórteres do UOL, o de Brasília estava obviamente frenético e os repórteres mandando notícias e fragmentos de notícias à medida que os acontecimentos Uhum. se desenrolavam. E o setorista do UOL no Supremo Tribunal Federal estava lá no prédio na hora em que, Quem é? que as bombas estouraram. Ele é o Matheus Coutinho e depois que a coisa acalmou minimamente, eu mandei uma mensagem para ele e pedi um relato. E ele contou como é que foi esse momento, 7h30 da noite, lá em Brasília. Primeiro ele me contou, o Matheus contou, que foi um dia mais movimentado do que o normal no Supremo Tribunal Federal por causa de um dos julgamentos, só que por ser já 7h30 da noite, boa parte das pessoas tinha ido embora. Então, se fosse um pouco mais cedo, a situação seria diferente. Uhum. E outro fator importante era que chovia muito em Brasília. Então, as pessoas não estavam ao ar livre. Estava todo mundo, saiu de um prédio, entrava no carro para ir embora. O Matheus estava exatamente fazendo isso. Ele estava esperando o carro chegar para ir embora, quando ele escuta um estrondo. E por causa da chuva, ele pensou, será que não é um trovão? Um raio, um caiu em algum raio, lugar, alguma coisa desse tipo. Como estava uma chuva forte, no primeiro momento eu até achei que era um trovão, sabe? E aí depois, eu reparei que, assim, me chamou muita atenção, que eu reparei que vários seguranças do STF foram correndo para frente lá do prédio. E ele falou que nunca viu tanto policial correndo ao mesmo tempo em volta do prédio do Supremo como daquela vez. E aí tinha um segurança do lado dele e ele ouviu o rádio do segurança, a pessoa falando prioridade, prioridade. Todos eles foram lá pra frente. Ele estava com um colega jornalista e aí vem outra explosão. E ele fala, bom, isso aqui não é fenômeno natural, aí tem coisa. 2 raios até podem cair no mesmo lugar, mas 3 ou 4 é um pouco de exagero, né? E aí, nesse caso, Toledo, não tinha como ser raio. Ele consegue entrar de volta no prédio do anexo do Supremo e vai para o prédio principal. E ele fica naquela parede de vidro que tem que dar para a Praça dos Três Poderes, de onde você consegue ver o Palácio do Planalto e o Congresso à sua esquerda. O Palácio na frente, o Congresso à sua esquerda. E a praça no meio. E a praça no meio, ele olha, já estava um monte de policial, vazio de pessoas, de Tava chovendo. pedestres e tudo mais, estava chovendo. Ele olhou o prédio, olhou as instalações, parecia tudo intacto, não parecia que tinha acontecido nada, e aí ele vê um corpo estirado no chão, na praça. Antes disso, né, tem uma cena descrita por outras testemunhas e outros vídeos, que é quando o homem-bomba estaciona o carro perto do anexo 4, né? Exatamente. Então, quando ele vê isso, poucos minutos antes, ele chegou lá, tinha acabado de acontecer. Poucos minutos antes, essa cena teve o começo dela. Exatamente. Que é o seguinte, então, aparentemente, esse homem veio lá de Santa Catarina, né? A placa dele parece que é de Camboriú, mas ele é de Rio do Sul. Veio morar em Brasília há alguns meses atrás, parou o carro dele perto do anexo 4 da Câmara dos Deputados, que é onde fica uma boa parte dos gabinetes, né, dos deputados, mas é bem longe daquele prédio que todo mundo imagina quando se pensa no Congresso. E logo em seguida há uma série de explosões dentro do carro, né, no porta-mala, dentro do carro. E até agora, a gente está gravando isso na quinta-feira, na hora do almoço, não dá para saber se essas explosões foram acidentais ou se foram provocadas por ele. Mas aí tem uma coisa curiosa, porque a polícia vem, né, seguranças vêm, e vem um homem correndo. Só que eles interpretam que o homem está fugindo da explosão. Na verdade, ele estava fugindo dos policiais, porque já era o homem-bomba. E ele passa, segundo o relato de vários repórteres, ele passa por uma funcionária do TCU, do Tribunal de Contas da União, que estava esperando o ônibus no ponto, com guarda-chuva na mão, né? O que é inusitadíssimo, né? Guarda-chuva e vestido de coringa. Ele estava com paletó, calça e paletó verde escuro com estampa dos naipes das cartas de baralho. E um chapéu branco. Pois é, ele estava com a roupa do Coringa e o guarda-chuva do Pinguim, né? Vilão de desenho animado em dose dupla. E ao passar por essa funcionária, que alguns chamam de Liana, outros chamam de Luana, nas matérias, ele faz um joinha para ela. E
segue correndo. Segurando. Nessa altura já estava andando com um guarda-chuva, porque estava chovendo. Uma cena, parece, se alguém colocasse num roteiro de ficção, iam dizer que não dava para acreditar. Era inverossímil. Um homem-bomba com guarda-chuva, para não se molhar. Não. E daí vai em direção à Praça dos Três Poderes, e aí continua o relato de Thaís Bilenque. Aí ele entra lá na Praça dos Três Poderes. Primeiro ele tenta entrar no prédio do Supremo, não consegue. Aí ele vai até a Estátua da Justiça, que fica na praça, e aí ele tira os artefatos da mochila, lança um deles em direção à estátua e estoura. Nisso, o segurança que estava de plantão ali na frente se aproxima dele, ele abre a camisa e adverte os seguranças para não se aproximarem, provavelmente mostrando que tinha mais coisa. O segurança percebe um objeto que, segundo ele, era semelhante a um relógio digital e desconfia que fossem bombas, ou que fosse uma bomba, um explosivo. Ele chega a pegar um extintor, desiste, coloca no chão. Chegam mais seguranças, ele sai com mais artefatos pela lateral, lança 2 ou 3 que também estouram. Parecem rojões, né? Eram explosivos. Nisso chegam vários outros seguranças que ficam tentando cercá-lo. E tem 2 que estão mais próximos. 2 que estão mais próximos. Eles, em algum momento, param, né? Não sei se de frente, não dá para ver porque a imagem é distante, mas eles se encaram. Mas a uma certa distância. A uma certa distância. Em dado momento, ele fica parado de pé. Depois ele deita, né? E a bomba estava embaixo dele e ela estoura. Ele por cima. E aí tem várias interpretações, né, Thaís? À primeira vista, dá a impressão de que ele deitou voluntariamente e a bomba explodiu, foi um suicídio. Olhando melhor, ele faz um movimento com o braço que dá a impressão de que ele vai lançar a bomba que já está com o pavio aceso, já está saindo fagulha, em direção aos seguranças de novo, mas daí ele cai. E daí surge a interpretação, uma outra interpretação de que ele teria sido baleado, não é isso? Então tem gente que está tentando analisar essas imagens para entender se ele foi baleado antes de cair ou se ele caiu e a bomba estourou e ele morreu dessa forma. Quem é ele, né? Estamos falando aqui. Francisco Vanderlei Luiz, tinha 59 anos, era chaveiro, disputou uma eleição em 2020 para vereador de Rio do Sul, em Santa Catarina, não foi eleito, o nome de urna dele era Tio França, e aí, na quinta-feira, no dia seguinte, a ex-mulher deu vários depoimentos, contou um pouco da obsessão que ele tinha com política, em particular com Alexandre de Moraes. O objetivo dele, segundo ela, era matá-lo, daí essa ação do Supremo Tribunal Federal. Só que o Alexandre de Moraes, na hora, não estava lá, e sim no Palácio do Alvorada, junto com o Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin, 2 ministros do Supremo, para conversar com o Lula e o diretor da Polícia Federal. Toledo, sinais dos tempos ou não, enfim, não sei. Fato é, do outro lado da rua, dentro da Câmara dos Deputados, assim que acontecem as explosões, a notícia imediatamente corre, e os deputados que estavam em plenário começam a pedir para a sessão ser interrompida. Quem estava presidindo a sessão era Sóstenes Cavalcante, que é o deputado federal aliado ao Silas Malafaia. Ele estava como presidente da sessão na ausência do Arthur Lira, e eles estavam votando exatamente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para ampliar a isenção tributária para igrejas, e ele resiste até interromper a sessão. Por que será, né? Querendo acabar a votação. É uma votação encaminhada, tem apoio do governo, inclusive, nessa movimentação do governo de aceno aos evangélicos. E os deputados, a gente não sabe o risco que a gente está correndo, a gente não sabe a extensão da gravidade desse episódio. Interrompe a sessão e ele persistiu até onde ele pôde, aí no final acabou suspendendo a sessão e todo mundo que estava na Praça dos Três Poderes foi embora. Agora, Thaís, falando um pouquinho sobre o significado político desse negócio, ainda sobre as causas, mesmo que tenha sido um suicídio espalhafatoso ou um homicídio-suicídio, como a ex-mulher dele disse que seria, né, que ele ia matar o Alexandre de Moraes e se matar em seguida, tal, obviamente não deu certo, mas, e mesmo que não tenha havido organização de um ataque conjunto com financiadores, com outros terroristas, isso ainda está sendo investigado pela Polícia Federal, não é apenas uma coisa de maluco ou de um maluco como os líderes da direita querem fazer crer, na minha opinião. Porque esse caquisto terrorista, né? Caquisto terrorista porque deu tudo errado, né? Incompetente até para fazer terrorismo. Ele não nasceu do nada, né? Ele não é uma geração espontânea. Com o perdão do trocadilho, o homem-bomba é ele e sua circunstância. Exemplos. Por que eu digo que ele não nasceu do nada? O caquisto terrorista tinha sido candidato, como você disse, a vereador lá de Rio do Sul pelo PL, com o número 22
222, né? 52222222. Esse número é o número preferido da família Bolsonaro. Quem sabe quem usou esse número 22222 na eleição desse ano para vereador no Rio de Janeiro? O Carlos Bolsonaro. O Jair Renan Bolsonaro usou o mesmo número na eleição para vereador em Camboriú. E os dois se elegeram, claro, por causa do sobrenome, mas também porque esse é o número mais disputado no PL, porque é o número mais fácil de guardar, é o número de maior prestígio. Quer dizer, esse cara que estão pintando como um maluco, inconsequente, ele não era um candidato qualquer, ele era o principal candidato da chapa do PL em Rio do Sul, se a gente vê isso pelo número. Teve um número ridículo de votos, mas é um cara que era conhecido pelo deputado federal da região. É, o deputado federal que é do Republicanos e é um bolsonarista que o recebeu no gabinete mais de uma vez ao longo desse mandato em Brasília. Ele disse que não naquele dia, embora o Francisco tenha estado dentro da Câmara naquele mesmo dia, na quarta-feira. Ele disse que não no gabinete dele, mas ele era uma pessoa da sua relação. Exatamente. Além disso, o Francisco Vanderlei Luiz, o nosso homem-bomba, era seguidor do Bolsonaro no Facebook, de vários canais de extrema-direita, e inclusive dos mais delirantes, como o QAnon, né? Que é aquela rede mais maluca que existe, onde todas as teorias conspiratórias do mundo vão parar. E esses canais de comunicação nos quais essas ideias violentas florescem e se alimentam, onde as teorias da conspiração proliferam, eles permanecem funcionando e totalmente impunes, né? Impunemente. E são canais que são alimentados e promovidos pelo discurso golpista, pelos líderes da extrema-direita, pelos algoritmos das plataformas, quando não pelos donos das plataformas, né? Que tem um agora que vai virar funcionário público. E o próprio caquisto terrorista fazia ameaça através das redes sociais. São verdadeiros criadores de homem-bomba esse negócio. Não é que é um cara que brigou com a esposa, perdeu o emprego e foi morar em Brasília e resolveu matar o Alexandre de Moraes do nada. Não. Você tem uma fábrica de caras desse jeito. O 8 de janeiro é prova disso. Tinha uma multidão de pessoas que, se não chegaram a jogar bomba, jogaram outras coisas. No Supremo, no Congresso, no Palácio Planalto. Então, assim, existe um cenário criado e o próprio Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, diz isso hoje, quinta-feira, na entrevista coletiva que deu, que existem condições e existem grupos trabalhando contra a estabilidade do regime democrático, contra o Estado democrático de direito, e que isso precisa ser investigado. E eu vou mais além. Precisa investigar também as plataformas. Precisa ter algum tipo de regulamentação. Não dá para continuar desse jeito, tendo uma fábrica de homens-bomba. E aí tem mais uma curiosidade, que não é uma curiosidade, é uma ironia. Nesse cenário propício à violência, hoje em dia no Brasil, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode chegar numa loja de fogos e comprar fogos de artifício de grande poder, o que quiser, na quantidade que quiser. Inacreditavelmente, foi aprovado agora, dia 30 de outubro, 2 semanas atrás, no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas já em caráter terminativo, um projeto de lei que proíbe a fabricação e venda de fogos de artifício que provoquem estampido superior a 70 decibéis. Parece uma tecnicalidade, mas é que assim, é para separar as bombinhas de São João daqueles que têm uma quantidade maior de pólvora que podem ser usados para fabricar artifícios explosivos, talvez como tenha sido o caso do nosso homem-bomba lá de Santa Catarina, que foi para Brasília. Mas ainda vai para a Câmara para ser aprovado. Então, precisa mudar a legislação, precisa adaptar a legislação para evitar essas fábricas de homem-bomba e evitar que eles tenham os materiais necessários para construir as bombas. Essa agenda que você encampou, né, de fazer um cerco e impedir esse tipo de comportamento, regulação das redes sociais, é a agenda do Alexandre de Moraes, que imediatamente ganha força nesse momento. Então, pensando em repercussão política, se você analisar a postura dos bolsonaristas e políticos de direita e extrema-direita em geral, logo depois desse atentado, era uma postura na defensiva, dizendo, não, veja bem, o projeto de anistia para os condenados de 8 de janeiro não tem a ver com isso, está cedo para avaliar. Ficaram na defensiva, querendo caracterizar esse atentado como algo isolado de uma pessoa que você já descreveu, de uma pessoa que está agindo por conta própria. Só que a pressão contra a anistia ganha fôlego.
E o Alexandre de Moraes aparece no dia seguinte, num evento, às 9 horas da manhã, com um discurso contundente, em que ele fala: o Supremo já condenou mais de 250 pessoas por crimes mais graves, como tentativa de abolição do Estado Democrático, outras 100 por crimes mais leves, como organização criminosa para atentar contra a democracia. Mais de 500 fizeram acordo de não persecução penal nesses crimes mais leves. A Polícia Federal está em vias de concluir o inquérito dos atos golpistas, e isso não terminou. Tanto não terminou que ontem a gente tem uma demonstração de que nenhuma pacificação é possível sem a responsabilização dessas pessoas. Ele faz questão de elencar a quantidade de gente espalhada pelos 4 cantos do país envolvidas nesses atos, e isso não é em vão. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Em resumo, eu conversei com gente aliados dele e tem 4 frentes que eles consideram que esse episódio de ontem ajudam, impulsionam essa agenda, que é, primeiro, a validação das penas aplicadas aos condenados do 8 de janeiro, que podem ser questionadas, já estão sendo questionadas. Tem gente defendendo progressão de pena. Mostrou que é grave, que não é piada. Então, a validação, o enterro da anistia por si mesma, assim, da discussão desse projeto. Ministros do Supremo, inclusive, já fizeram circular este recado de que eram contrários a partir desse momento, desse episódio, que não tem como discutir mais a anistia. Um empurrão para invalidar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo que estabelece que os provedores e as redes sociais só podem ser responsabilizados por conteúdos produzidos por usuários, por terceiros, se eles já tivessem sido submetidos a uma ordem judicial para a remoção daquele conteúdo. E a defesa do Alexandre de Moraes é que eles têm que ser responsabilizados, independente de ter havido uma ação judicial anterior ou não, porque eles têm que ser responsabilizados pelo que eles... Sim, como eu e você somos responsabilizados pelo que a gente diz aqui. Eles têm que ter tecnologia suficiente, algoritmos, equipes e que eles demitiram todas? Para prevenirem que esse tipo de conteúdo circule livremente. E aí, o primeiro passo para isso acontecer é acabar com esse artigo 19. Então, mais uma vez, eles acham que esse episódio fortalece essa agenda. E, por fim, Toledo, é um fôlego que estava faltando para o Alexandre de Moraes, que estava submetido a pressão cada vez maior para encerrar esses inquéritos que ele relata e encerrar de maneira célere, rápida. E agora ele ganha fôlego para conduzir no ritmo e com a força que ele achar que é pertinente conduzir esses inquéritos, sendo que essa investigação já foi encaminhada para a relatoria dele pela relação que tem com as outras investigações. Como você já disse, no momento em que as bombas explodiram na Praça dos Três Poderes, tinha 3 ministros do Supremo, o diretor da Polícia Federal e o Lula lá no Palácio do Alvorada, onde o Lula mora, né? Discutindo o quê? Discutindo o que a gente falou a semana passada. As minúcias do golpe, que a Polícia Federal tinha descoberto de novidades lá naquelas gravações e arquivos que o Tenente Coronel Cid, achava que tinha conseguido apagar, mas que a Polícia Federal conseguiu recuperar. E o que estava sendo discutido ali? O que fazer, e uma das hipóteses em discussão era a chamada associação de imputações para o Bolsonaro et caterva. O que significa isso? Juntar inquéritos que estão numa mesma denúncia a ser oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo para esse caso, porque as ações, tudo indica, eram coordenadas, e, eventualmente, aumento da pena proposta para os denunciados, porque reforça os indícios de conluio e isso vira agravante para o crime que eles são acusados de ter cometido. E terceira e principal consequência, uma maior possibilidade do Bolsonaro vir a ser condenado e preso e ter a sua inelegibilidade estendida para além de 2026. Isso, se não estava em discussão, estava subjacente ao que estava em discussão dentro do Palácio do Alvorada naquela noite. Por isso que eu acho que o caquistô terrorista
pode ter implodido a liderança do Bolsonaro no movimento da direita, da extrema-direita no Brasil, porque se isso vier a acontecer, ele ser condenado, ser preso, ter a sua inelegibilidade estendida para 2030 e sei lá até quando, ele deixa de ser uma opção de poder. E deixando de ser uma opção de poder, ele pode sim se tornar um eleitor desde o cárcere, como o Lula tentou ser em 2018, mas é um alcance muito mais limitado do que de alguém que pode fazer campanha livremente, né? E, mais importante, tudo isso precipita a luta interna da direita para preencher o vácuo que será deixado, ou que já está sendo deixado pelo Bolsonaro, né? O Caiado não perdeu chance e já saiu dizendo que a explosão da bomba era um sinal de que o país estava à deriva, como se uma coisa tivesse alguma coisa a ver com outra, né? O país até pode estar à deriva, não acho que esteja, mas não seria por causa disso que seria um argumento, né? Porque aconteceu um fenômeno recente que acho que essas eleições municipais deixaram muito claro, né? A direita inchou, mas se dividiu. E a esquerda murchou, mas nunca foi tão Lula dependente, né? A síntese que eu faço é essa, que eu acho que foi muito ruim para o Bolsonaro e criou uma oportunidade para acabar com a ideia de anistia e para propor uma punição muito mais grave para Bolsonaro e seus asséculos. Toledo, eu lembro que logo depois do 8 de janeiro, o ambiente no governo, em Brasília no governo e no Palácio do Planalto em particular, era um ambiente, as pessoas muito aguerridas, né, querendo a punição, querendo investigação, inflamadas pelos riscos que correram, etc. Com o tempo, Lula fez acenos aos militares, as pessoas foram entendendo que aquilo não ia ser exatamente... Que não ia ser a justiça de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Exato. E a coisa deu uma arrefecida. Quem trabalha no Palácio do Planalto agora vive uma redição desse ambiente. Como não teve nada no Palácio do Planalto, e muito diferente do que aconteceu em 8 de janeiro, é outra proporção. Mas eu conversei com o Juliano Curtinhas, que é professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e assessor na Casa Civil e trabalha no Palácio do Planalto, tinha saído pouco antes disso acontecer, e ele faz uma análise do episódio em si, é contra a anistia por vários motivos, mas tem um aspecto também que ele fala, um aspecto quase que pessoal, né? Como servidor, a gente tem vindo trabalhar com medo, porque a gente sabe que trabalha num prédio que é alvo por ser o símbolo e por ser concretamente o lugar onde o presidente da República trabalha, a gente sabe que é alvo. Então, se você discute anistia simbolicamente no país, você também está discutindo segurança de pessoas, enfim. É um depoimento, é um aspecto que pesa e que influencia também a dinâmica do governo, né? A gente sabe que o governo é feito por pessoas que estão lá trabalhando e se havendo com as suas vidas. Não dá para a gente deixar de mencionar que todo evento desse tipo, que gera muita atenção da mídia, não raramente provoca imitadores. É isso. Bom, vamos falar... O governo ganhou uma corda, agora vamos falar da boia que ele recebeu? Vamos falar da boia.